Que alegria! Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Leandro, pastor da Primeira Igreja Batista em Parelheiros, e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós entrevistaremos aqui o pastor Marcos Câmara, nosso secretário executivo e pastor da Igreja Batista em Jardim Batista. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer agora o senhor sendo entrevistado, né? Nos conte um pouquinho mais, se apresente, fique à vontade. Muito bem, boa noite a todos. Ah, eu posso dizer que faltam palavras para descrever a alegria que eu estou sentindo no meu coração. Vejam, se não me falha a memória, a quarta edição do nosso Sudocast. E eu estou tendo a honra de ser entrevistado aqui pelo pastor Leandro, vice-presidente da nossa OPBB. E que alegria! E eu espero em Deus que este podcast seja uma bênção para todos aqueles que hão de assistir, como já está sendo para nós. Como você mesmo disse, meu querido pastor Leandro, meu nome é Marcos Câmara, eu tenho a alegria de pastorear a Igreja Batista em Jardim Batista. Nós temos ali muitas histórias, nós temos ali muitas experiências de vida, Que vida bênção. na vida, né? E Deus me deu também o privilégio, veja você, depois de 6 anos ou um pouco mais sem secretário executivo em nossa Sudocap, Isso mesmo. e fui convidado, aceitei o desafio e agora estou vivendo essa experiência maravilhosa. Ou seja, tem sido desafiador para mim esse tempo e também assim posso dizer para você com muita alegria viver esta realidade, esta prestação de culto a Deus, como também o apoio aos pastores, igrejas, é maravilhoso. Eu estou muito feliz. Agradeço mais uma vez por estar aqui agora na condição de entrevistado. Que legal, pastor, Muito que bem. legal. Então é isso. Para nós é uma honra recebê-lo, né? E falaremos também sobre as experiências da igreja, né? Sobre os desafios em ser hoje o nosso secretário executivo. Mas, por favor, o público, nós queremos saber. Conte um pouco mais sobre a sua história. Compartilhe conosco. Muito bem, saí do Maranhão. Maranhense, olha. Criança pequenininha ali. Eita Deus, chegamos em São Paulo no ano de 1979. Eu Bom, já aí com meus 10 para 11 anos de idade, né? que Sou de legal. uma família de 5 irmãos, né? Meu pai falecido, um destes irmãos faleceu no ano de 2019 e saímos do Maranhão, São Luís, e quando chegamos aqui, vivemos experiências que possivelmente eu vou desenvolver um pouco mais disso. Uau. E com meus 15 anos de idade, o Senhor me chamou. Nossa, Com 15 anos que de idade, bênção. o Senhor me atraiu pelo seu poder, pela sua graça. Com aos 16 anos de idade, fui batizado na Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, saudoso pastor Josué Pereira Félix. Não dá para esquecer. Uau, No momento bem difícil e complicado da vida, da sim. família, meu pai havia falecido no ano de 90. Isso aconteceu em 85 para 86, quando tive o chamado de entregar meu coração para Cristo. Então, a minha situação, vivenciando essa transição, né, onde eu conheci do amor de Deus, foi na minha adolescência, juventude, vejam. E chegamos então neste momento e toda a família desfacelada, sem conhecimento do amor de Deus, eu sendo o filho mais velho, e eu acredito que foi um divisor de águas. Tudo começou a acontecer a partir desse exato momento. Foi quando eu tive esse encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, né? E aí, então, começamos a viver essa realidade ministerial, porque automaticamente, por ser uma igreja missionária, eu aprendi a amar missões. E já Que bênção. frutificou no meu coração o desejo de conhecer o ministério pastoral missionário no primeiro momento. Então,
isso é o que tem de mais forte, um ponto mais referencial quando eu olho e penso na pessoa de Deus com relação ao que ele fez na minha vida. Foi nessa igreja, pastor, que o senhor teve a percepção de que, de fato, Jesus estava lhe chamando, que Deus estava comissionando o senhor para o evangelho, agora não somente como participante, mas como agora aquele que desejava o episcopado? Sim. E veja você, pastor Leandro, os meus colegas, amigos que estão nos assistindo, foi por conta de uma situação muito difícil no lar. Uau! Nos conte. Sim, e muito difícil, todavia, propósito do Senhor, né? Como eu vim de um lar bem conturbado, sendo o filho mais velho, tinha ciência do que estava acontecendo. A minha percepção do estado de família era muito real e angustiante. Trabalhava em Moema. Já não tinha mais o pai. Já não tinha mais o pai, trabalhava em Moema. E a situação, ela começou a pesar, porque sendo o filho mais velho, precisava também ser o provedor do lar. Sim. E foi no momento de problemas dentro do lar que um colega convidou-me para ir ao culto. E eu não pensei duas vezes, aceitei, e foi ali que eu tive esse encontro com Cristo. Quero só fazer, na verdade, uma emenda aí, né? Sim. Isso aconteceu no ano de 85. 86, eu fui batizado. Meu pai, ele faleceu no ano de 90. Então, um pouco depois, né? Sim, senhor. No ano de 90. Meu pai, alcoólatra, problemas terríveis no lar. E possivelmente por conta de ver tantas coisas acontecendo dentro da casa, foi quando o meu coração estava quebrantado. Então, eu aceitei essa novidade de vida, essa proposta de Deus, para conciliar a mim mesmo com tudo que estava acontecendo. Tive a honra e o privilégio de levar o meu pai para a igreja. Uau! Nunca esqueço que foi numa quarta-feira. Esse também é meu sonho, viu? Numa quarta-feira, ele estava sã, não estava bêbado. Uau! E eu o levei. E aí ele entregou a vida dele para Jesus Cristo. E isso foi algo maravilhoso. Só que, infelizmente, o homem, ele não deixou de beber. E a morte dele foi por consequência disso. Ninguém até hoje sabe explicar. Mas por que eu estou pensando e falando muito sobre isso? Porque foi nesse momento de pesar, de dor, que o coração ficou mais quebrantado. E pela bondade de Cristo, eu senti o chamado ministerial. Fico imaginando, Vila Joaniza, todo mundo conhece ali, pelo menos os moradores aqui da Zona Sul. Naquela época, meu amigo, o bicho pegava. Ali, literalmente. Quem não se tornava um cristão, virava um bandido, um traficante. Onde eu morava, então, só Deus. Uau. Eu creio que o Senhor fez essa obra na minha vida, porque possivelmente eu não estaria aqui para contar. Obrigado, Senhor. Caso eu não tivesse ido para a casa do Senhor, né? E, pois é. Então, essa situação, ela foi muito pesada. E eu acabei virando uma referência para os meus... minha mãe, para os meus irmãos, né? Porque desde cedo, indo para a igreja, e assim Deus começou a fazer uma obra de milagre na nossa casa, na nossa família. Uau, que lindo. Mas me diga um pouquinho mais, quando de fato o senhor entendeu assim essa chamada? O senhor estava com quantos anos? Como que foi isso? Foi em algum culto? Algum pastor lhe comissionou, lhe impulsionou? Perfeito. Compartilhe conosco. Certo. Não dá para esquecer quando o pastor Josué Pereira Félix, os seus sermões, né, a sua homilia, a sua pregação, era de encorajar, era de fazer-nos pensar sobre o ministério pastoral. Tanto é que daquele grupo de 100 jovens que tínhamos na igreja na ocasião, eu digo para você de forma bem assegurada que hoje nós temos aí de 4 a 5 pastores. Uau! E eles estão conosco aí, alguns estão próximos da gente. E as pregações me motivaram bastante, na maneira como ele trabalhava. Que ministério produtivo. A proposta de nós realmente enfileirarmos, né, a comissão, de sairmos e sermos
pregadores do evangelho, Sim. nasceu no meu coração o desejo de ser missionário. Olha. Então, eu cheguei a ir no Templo Batista, que fica ali próximo do shopping Ibirapuera, ali da igreja bíblica, e fiz um curso de uma semana. E isso eu estou te falando depois de 16 anos de idade. Isso me fez apaixonar. Comecei a ler livros de Hudson Taylor, comecei a ler livros desses grandes pregadores, D.L. Moody, e aquilo ali queimava dentro de mim. Eu falei, eu quero ser assim, eu quero fazer isso, quero. Então, essa semente ela foi plantada desde cedo. E de fato a coisa aconteceu mesmo no ano de 1995. Foi quando eu fui de fato para o seminário, para a Faculdade Teológica Batista Paulistana, que ficava ali em Santo Amaro, na praça, aquela pracinha ali de Santo Amaro, né? Uau. E me formei no ano de 2000. Que bênção, pastor. Bacharel em teologia. Pois é. Uau. E aí, para ligar, só depois de muitos anos é que eu vim passar pelo concílio. É sério? Ou seja, estou falando aqui de 2017. Você percebeu aí o gap, né? Agora deu assim apareceu uma grande oportunidade para o senhor poder compartilhar com todos os nossos seminaristas, aqueles que estão cursando, aqueles que já terminaram. Qual seria o conselho que o senhor daria para esse povo? É interessante esperar muito tempo? Como que é isso? O que você pensa a esse respeito? Porque às vezes tem aquela questão do medo e Sim. não. Compartilhe conosco. Pois é. Vamos ver se eu posso usar o que ocorreu comigo para servir de base para os colegas que estão almejando, de fato, o ministério pastoral, que estão aí trilhando as academias, né? Sim. No meu caso, eu também investi na carreira advocatícia. E sempre acontecia comigo. Eu não fiquei pulando de igrejas, mas quando eu saí da Igreja Batista Bíblica, por ocasião de vir morar na região do Capão Redondo, no ano de 90, eu conheci a Igreja Batista do Parque Fernanda. Conheci a Igreja Batista do Parque Fernanda. E foi ali que deslanchou de fato, né, o chamado. Acho que o pastor Nelson pastoreia lá hoje atualmente, é o pastor né? Nelson. Hoje Isso é o pastor Nelson. Há muito tempo atrás, o pastor Walter, ele foi pastor lá, trabalhei com pastor, mas o que eu quero identificar aqui é que onde eu estava, sempre havia um reconhecimento ou uma percepção, uma leitura das pessoas que faziam ao meu respeito, de que eu tinha um chamado para o ministério pastoral. Sempre à frente de alguma liderança, de algum trabalho. Então, isto veio acontecendo ao longo do tempo, né? E acho que vale a pena também considerar, até para que todos possam entender, antes de ser pastor, há 30 anos atrás, praticamente, eu tive uma infelicidade de passar por um processo de divórcio. Então, vejam vocês, todas estas coisas combinadas e somadas fez com que eu demorasse a passar pelo concílio, porque eu estava vivenciando situações diferenciadas. Mas nunca deixei de estar nas igrejas ou na igreja ocupando algum cargo. Aí veio a questão também da faculdade de Direito. Sim. Veja você, nada, são 5 anos. Então, tudo isso... Começou a cursar Direito em qual ano? No ano de 2013. 2013. E pensando na questão do direito e ocupado também com a igreja. Então, assim, foram vários eventos somados, me deixaram em uma situação que eu não foquei, de fato, a questão do concílio.
Sim, E o concílio aconteceu também com o concílio da igreja, porque lá atrás era uma congregação. Então, eu e a igreja hoje, nós temos muita... Primeiro ministério, Jardim Batista? Jardim Batista. Uau, que bênção. Então, assim, essa igreja, eu entrei como líder no ano de 2009. A igreja passou por um processo, o pastor Jairo esteve aqui na primeira edição do Sudocast, e aí ele comentou, ele compartilhou, colocaram placa de venda por 2 vezes. E então, quando eu fui convidado, desde então, de lá para cá, pela graça de Deus, nunca fechou, pelo contrário, né? Graças a Deus. Quando chegamos lá, nós tínhamos 23 adultos e 23 crianças. Não dá para esquecer esse número. Uau. E hoje, nós temos 80 membros no papel, uma frequência de 60, de 70 pessoas, e estamos expandindo. Nós temos uma área que nós chamamos de novo loteamento. Nós já temos uma média de 5, 6 pessoas daquela área que já estão frequentando a igreja, e estamos já com projetos de abrir um pequeno grupo. E provavelmente agora, no mês de maio, nós vamos dar início a esse pequeno grupo. Nossa, que bênção, pastor. Coisas boas. Mas não está aqui dentro do script, não, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que tem sido para o senhor, na sua vida, conciliar essa questão da advocacia, de advogar, com o ministério pastoral? Como tem sido isso para o senhor? Compartilha conosco. Pois é. A teoria é tão linda. A teoria é maravilhosa. Eu falei, eu posso, eu consigo, vai dar certo. Virei para a esposa e falei, você tá vendo? Tô forte, saudável. Tá vendo? Mas durou pouco essa alegria. Tô desesperado. Já não tenho mais cabelo. E eu, então? Eu não consigo nem dormir direito. Tô tomando forxiga, tomando grifagem XR500, tomando hidroclorotiazida, tomando Ara2. A minha esposa falou, quando eu te conheci, meu amor, você não tomava nada, será? Agora são 12 remédios por dia. Eu falei, pois é, querida. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Irmãos, assim, de verdade, eu tô muito, muito grato a Deus e me alegra bastante. E, assim, tem sido uma experiência fenomenal. Na advocacia, eu sou autônomo. Logo, eu faço o meu tempo. Sim. Eu planejo os meus horários. Sim. Como pastor, o meu tempo na igreja não é integral, porque eu tenho, então, facilidade de poder, trabalhar na advocacia. E agora, como secretário executivo, nós temos uma agenda, e nós estamos trabalhando nessa agenda. Ou seja, as visitações. Que bom, graças a Deus que posso, na semana, desenvolver alguns trabalhos também nessa área. O fim de semana é bem mais complicado. Então, neste momento, nós estamos falando aqui o quê? De um trimestre, né? Isso. Certo? Estamos agora no mês de abril, 4. E ainda está sendo uma novidade, mas tem sido, mais uma vez essa palavra, desafiador. E, ao mesmo tempo, gratificante. Porque tudo está sendo somado e eu consigo ver a mão de Deus nisso. Só espero, depois de um semestre aí, fazer uma avaliação para saber como é que isso está sendo. Qual é a excelência desse trabalho ou as suas falhas, né, e limitações. Excelente, pastor. Eu acho que a história do senhor é a história de muitos dos nossos colegas, né? Nem todos os nossos colegas aqui da nossa região e até do estado de São Paulo, posso dizer assim, são pastores em tempo integral, né? Então, assim, nós temos, por estarmos aqui
numa grande metrópole, né? Igrejas de portes não tão grandes, né? Pequeno e médio porte, mas tem o desafio de pastores com outras funções. Mas, por favor, eu queria ouvir do senhor como tem sido essa nobre missão que Deus lhe deu agora no ministério pastoral. Compartilhe conosco como tem sido a sua vida no ministério pastoral. Eu tenho, eu posso até dizer para você, pastor Leandro, muito o que compartilhar. E eu digo para você, pastores, colegas que estão nos ouvindo, eu vejo a mão de Deus em todas estas coisas quando eu penso no ministério pastoral. De onde Deus me tirou, onde eu estava. Para você ter ideia, Deus me deu a oportunidade de viajar para os Estados Unidos com minha esposa. Opa! Com tudo, como diz a esposa, 0800. Nós, no ano de 2015, tivemos a alegria de conhecer o pastor Scott Pittman. O pastor Scott e a esposa Joyce foram visitar a nossa igreja. Uma pequena igreja, uma humilde igreja, uma igreja que precisava de tudo quanto você pode imaginar de auxílio. Deus então direcionou esse casal e a gente então firmou um pacto, uma aliança, um compromisso. E desde então, de 2015 até hoje, nós recebemos irmãos americanos que apoiam, que nos dão o apoio tanto logístico como financeiro, material humano. E nós fomos agraciados. Em 2019, fomos convidados para conhecer a Convenção Batista do estado de Kentucky. E visto toda aquela parafernália e documentação, os irmãos disseram: vocês não se preocupam, nós vamos suprir todas as necessidades de vocês. Irmãos, a gente viu o cuidado de Deus. Uma igreja que estava para fechar. Uma igreja, eu digo para você hoje, é assim, porque eu digo que é a mão de Deus. Eu fiquei sabendo que alguns pastores disseram assim: ali, esquece, não dá nada não. Pois é. E de fato, passaram alguns pastores. A igreja, ela ficou sob a responsabilidade da primeira igreja batista em Capão Redondo na época, e eles ficaram por um período lá, mas desistiram, entregaram a chave para a igreja Ibixa, do pastor Jairo. Foi quando o pastor Jair, que estava na Igreja da Liberdade, que hoje está no Cambuci, quando ele assumiu o trabalho lá na Ibixa, na Igreja Batista Central de Santo Amaro, com o pastor Marquinhos, não dá para esquecer. Foi quando reabriram o trabalho e aí a coisa andou. Bom, o que eu digo para você? Eu tenho visto a mão de Deus em todos os sentidos e aspectos quando se trata do ministério pastoral, o que eu estou vivendo. Fomos lá, tivemos a oportunidade de conhecer 5 igrejas, preguei nas 5 igrejas com tradução. Sim. O meu inglês não era tão bom e não está tão bom ainda. O senhor já se considera um pregador internacional? Bom, pelo menos pode-se dizer que eu pisei fora do Brasil. Brincadeira, pastor. 9, quase 10 horas de voo. Uau. Depois mais 4, 5 horas na van. Foi uma experiência tremenda. Legal. Então, o ministério pastoral tem sido marcado, de fato, com milagres, com provisão do Senhor. A nossa igreja saiu do estado de congregação para hoje, no caso em 2017, tornar-se uma igreja organizada, como eu tenho dito para você. Então, eu vejo o ministério como uma ação do poder de Deus, confirmando, autenticando e sendo provedor de todas as necessidades. Eu acho que não só eu, mas os nossos ouvintes, né? E o pessoal aqui da nossa equipe técnica também tem percebido que todas as vezes que o senhor menciona
A Igreja Batista em Jardim Batista, o senhor menciona com muita alegria, com muita satisfação. Compartilhe conosco o que essa igreja representa para o senhor. Muito bem. Tem um ponto que eu acredito que ele é muito relevante. Como eu comentei, o meu ministério pastoral foi marcado pela Igreja Batista em Jardim Batista. Eu tinha certeza do meu chamado, mas por conta de situações adversas e alguns outros problemas que eu vivenci, eu sabia do chamado, mas eu não sabia como recomeçar isso, ou iniciar esse processo. A Igreja Batista em Jardim Batista, ela também estava vivendo uma situação de muito constrangimento, porque como foi fechado, eu havia dito para vocês, muitos desses membros foram procurar outras igrejas, e outros nem voltaram, e deixaram a igreja. Logo eu percebi que quando o pastor Jairo convidou-me para apoiar o trabalho lá, eu disse, eu creio que é isso que Deus quer. Então eu me identifiquei com uma igreja que estava no seu start, no seu início, no seu começo, com muita simplicidade, com muita limitação. E aquilo me fez entender que era lá que eu deveria dar o pontapé inicial. Agora, com essa percepção de formação teológica, eu disse para mim mesmo, eu vou. E nunca mais saí. Então, a igreja cresceu comigo. A igreja viveu situações comigo. Então, nós nos espelhamos. Hoje, eu creio que qualquer pastor gostaria de estar lá pastoreando a igreja. Porque nós temos ali uma família, pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas comprometidas com o reino de Deus. E ainda hoje, nós temos esse vínculo, né, com a igreja lá de Kentucky. Dizer uma coisa para o senhor, né? Eu fico muito triste quando eu vejo colegas pastores tratando a noiva de Cristo de qualquer jeito. Eu não falo isso no âmbito São Paulo, mas no modo geral. E ouvir esse relato do senhor, da maneira como o senhor compartilha, é o que me impulsiona também, como pastor, a ser pastor, a pastorear, né? Porque não é simplesmente um vínculo empregatício, não é uma profissão. Ei, calma aí, nós fomos chamados para uma nobre missão. E é muito importante, se nós vamos enfrentar dificuldades, sim. O senhor falou uma coisa muito importante, né? Crescemos juntos, nós nos espelhamos. Isso é muito importante, mas não deixa de ter essa alegria, essa satisfação e falar com júbilo. Pois é, o meu coração, ele bate forte, pula de alegria, pois eu sei o que eu vi no começo. Uau. É como Neemias, né? Ele volta para Jerusalém e vê o estrago que foi feito. Então eu sei o que eu vi ali no ano de 2009, que passou. 2010. Como estava não só a situação física, estrutural, como também as vidas que ali estavam. Não tinha possibilidade alguma de virar os olhos, de virar as costas para aquele povo, para aquela pequena congregação. E aí a gente se doou, a gente se deu. Por isso que é muito difícil pensar em deixar aquele trabalho. Por que eu digo isso? Como alguns já sabem, depois de orar, conversar com a esposa, a gente decidiu, né, permanecermos apenas mais 2 anos, entendendo que o nosso tempo, que é, graças a Deus, sabe, pastor Leandro, a igreja não é minha. A gente sabe o quanto que nós demos para a igreja nesse período. Uau. Mas também a gente tem a plena consciência que a igreja não é nossa.
A gente tem que saber abdicar, tem que saber deixar. Engraçado, né, pastor? O senhor está falando que aqui é aberto, né, para esse podcast, né? E que a igreja também já, com certeza, já deve estar sabendo disso. Como é importante nós termos esse tempo, né? De saber o tempo certo, né? Qual o tempo de estadia. Isso também é muito importante, né, pastor? Para termos ali um trabalho solidificado, alinhado, alicerçado, segundo a vontade do Senhor, não segundo aquilo que pensamos. Fale mais sobre isso. Sim. Exemplo, se eu deixar a igreja hoje, o ministério pastoral, eu digo para você que ela consegue andar. Isso é muito importante. Se nós deixarmos Isso é muito hoje importante. o ministério pastoral, eu digo para você que a Igreja Batista em Jardim Batista ela vai continuar. Porque nós temos ali líderes, nós temos ali pessoas que sabem o que devem fazer e fazem com maestria, com excelência. Então, eu acredito que como pastor, o maior ganho que eu tenho recebido e eu entendo ter ganhado, né, nesse trabalho, nessa realidade que fizemos, é que a igreja consegue. Ela já entendeu qual é o papel dela, ela sabe o caminho que ela está trilhando e ela sabe como andar. Uau! Excelente, pastor. Pastor, nós também não podemos fugir sobre uma coisa que para nós assim é importante por demais, né? Alguns talvez não estão dando o valor necessário. Mas fale um pouco mais sobre a família. Perfeito. Família. O que eu estou vivendo nesses últimos tempos, olhando para a igreja, porque tá ligado, tá tudo vinculado, né? Se a família está bem, a igreja deslancha. Se a família está feliz, mesmo diante de adversidades, o que acontece? As pessoas se ajudam, as pessoas têm sensibilidade, as pessoas elas conseguem, por conta do que elas conhecem do amor de Deus, resistir um pouco mais, Sim. tolerar um pouco mais. Então, nós temos vivido nesses últimos meses alguns desafios na área familiar. Sim. E aí eu digo para minha esposa, se nós não estivermos bem, como é que nós vamos auxiliar as outras famílias? Vejam o que as pessoas estão vivendo, estão passando. Então, é fato, todos nós concordamos que a família é o primeiro ministério. Todos nós concordamos, não há como duvidar desse fato. A família pastoral precisa, deve, por mais difícil que seja, estar bem para poder ajudar as outras famílias, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A família vem em primeiro lugar. Nunca esqueço. Não sei quem dos colegas que fez essa pergunta para mim no conselho. Rapaz, aquilo me pegou. Eu falei, meu Deus, né? Tava o JP e tantos outros. JP tava? Eu vou te dizer, hein? Olha, Moisés Miranda, se prepara. Porque você estuda, quando chega lá dá um branco, você começa a tremer, você esquece tudo, você troca Jesus por Genésio, como dizem. Não é fácil. Você vai dizer, Mateus, desce dessa árvore. E alguém dentre eles fez essa pergunta. Se a tua família não estiver bem, ou se houver um rompimento no seu lar, você continuaria na igreja como pastor? Eu falo assim, olha, se eu perdesse a minha família, eu deixaria o ministério pastoral. Foi muito impactante para mim aquilo. Uhum. E hoje eu entendi, eu compreendi. Porque se a família não estiver bem, no mínimo que vai acontecer ali é uma hipocrisia, né?
Você vai orientar pessoas, mas o seu lar totalmente desconcertado. Vai falar que deve amar a esposa e vocês estão brigados. Vai falar que os filhos devem obedecer os seus pais e os teus próprios filhos querem te bater na cara. Então, assim, é uma incoerência, né? Difícil é, mas o ideal é nós preservarmos a nossa família. Porque eu não sei Excelente. vocês, como é que vocês entendem isso, mas o coração fica pesado. Há uma tristeza, uma angústia, quando as coisas dentro de casa não estão bem. E você vai fazer a sua parte, que é, no caso dos colegas, pregar, mas com um pesar, porque você sabe que as coisas não estão bem. E a gente tem que falar. Às vezes, nós deixamos de comentar isso, porque se cria uma pseudo-ideia que o pastor ou a sua família não passa por problemas. E por isso que temos muitas dificuldades, né? Excelente, muito bom. Antes de entrarmos ali no uma palavra e uma resposta, deixa eu te fazer outra pergunta. São muitas perguntas, né? Pode Pastorzão, devagar aí, hein? compartilha conosco algo no seu ministério pastoral, um testemunho assim que você fala, meu, isso aqui me marcou muito. Algum testemunho assim desses últimos anos que você viu assim de fato a mão do Senhor, que aquilo ali foi muito impactante não só para o Senhor, mas para a igreja. Compartilha conosco. O senhor lembra de alguma coisa nesse momento? Sim, é que são alguns momentos, né? Momentos. E, assim, digo para você, pastor Leandro, para os colegas, muito marcantes, né? E eu vou dizer para você um destes que me marcou, assim, de uma maneira muito sobrenatural. Tá? O Jardim Batista é um bairro residencial muito pequeno. Fica no Embu das Artes. É próximo ali da igreja onde o pastor Walter pastoreava? Eu Exatamente. preguei lá já. Isso, exato. Tá? É exatamente ali. Então nós temos a Igreja Batista do Valo Velho. Hoje é o Sim. pastor Júnior, antes era o pastor Luiz, o pai, né? Hoje é o Júnior que está na Abafé. Nós temos a Igreja Filadélfia, onde o pastor Gledson pastoreia. E temos o pastor Walter, que agora não é mais o pastor Walter. Isso. O pastor Júlio, que está pastoreando a igreja. Então, o Jardim Batista, eu vivi uma experiência que chegou a angustiar. Uau. Porque, de fato, ficava batendo, ecoando aquela fala de quem passou por lá, dizendo que não daria certo, que a igreja não crescia, que a igreja não tinha como expandir. Então, a vinda ou a presença desses irmãos americanos, para mim, foi o divisor de águas. Porque, com a empolgação deles, as pessoas que vieram nesse período e que saíram conosco, visitando os lares, visitando as famílias, fazendo culto ao ar livre, isso nos deu uma empolgação, nos deu um encorajamento fora de série. E quando nós vimos o resultado prático disso, ou seja, pessoas sendo batizadas depois das visitas coordenadas com os irmãos americanos, isso para mim foi um milagre. Foi muito E impactante. uma aprovação de que Deus estava nesse negócio, como a gente tem dito, né? Uau. Então, a igreja deu um salto em termos numéricos, tá? E com isso também, algumas infraestruturas que nós precisávamos começaram a chegar. E a gente percebeu que, com o apoio destas pessoas,
o trabalho ali, ele teve uma relevância. E hoje, eu digo para você, se você chegar na região do Valo Velho, chegar próximo da igreja do pastor Walter, se você perguntar, você sabe onde fica a igreja batista do Jardim Batista? Eles vão dizer para você. Fica ali no final do ônibus, do 484, que sai do Jardim Batista, que vai para o metrô Capão Redondo, para a estação. Então, o que temos feito ali, em termos de trabalho, tem sido muito empolgante. E algo que as pessoas dizem, você não cansa, pastor? O senhor está sempre empolgado? O senhor está sempre alegre? Como é que é isso? Eu não sei explicar. Uma ocasião dessas, nosso querido Milton, quem sabe ele vai ouvir esse podcast, o Milton falou assim, Marcão, é melhor nós fecharmos aqui, porque realmente a coisa não está dando, não vai dar certo. Eu olhei para ele assim, dei risada. Falei, rapaz, você não sabe o que está falando. Até hoje, quando ele está em algum lugar pregando, ele vai na nossa igreja, ele lembra desse fato. Então, o que eu digo para você, pastor, é que se nós nos colocarmos mesmo à disposição de Deus, no sentido de acreditar que o Senhor faz nascer, né, uma planta, um fruto, onde não há expectativa, assim vai ser. Eu olho para o Jardim Batista, o que eu vejo, literalmente, algumas situações pontuais, a mão do Senhor agindo ali. Então, de todos esses acontecimentos, o que me norteia, o que bate no meu coração, foi o fato de Deus providenciar a vinda destes irmãos para nos ajudar. Pense, as igrejas locais nunca estenderam a mão para a gente. Uau! Veio uma igreja que transcendeu os mares e disse, eu estou com vocês. O pastor Tyler, capelão do exército americano, ele virou para mim, você é meu irmão, nós estamos juntos. Ele chorou, se emocionou, eu também, enfim. Então, nós criamos uma aliança, um relacionamento de intimidade. Aí, isso aconteceu em 2019 e agora em 2022, fui novamente convidado. Que isso, hein? Para estar com eles. Olha, maravilhoso. Quando estiver do outro lado, lembre de mim, viu, pastor? Vou falar uma coisa para vocês. Nunca tinha pegado em arma. Eu falei, mas os crentes aqui andam armados? Ele falou, tem uma arma para cada dia da semana. Aí eu falei, como é que é esse negócio? Irmão, atirei, como se eu fosse um sniper. Eu falei, filma aí. Até a minha esposa pegou uma espingardinha de 1800 e pouco. Eu falei, Auri, olha que Deus nos deu, onde nós estamos. Porque, bom, brincadeiras à parte, lá é possível, lá sim, todos eles é uma outra realidade. Sim, tal, sim. tal. Então, o que eu quero dizer para você é que o Deus nos marca Sim. com milagres e faz coisas que nós nem imaginamos e pensamos. Quem diria? Marcos Câmara, que saiu do Maranhão, e agora saiu do Brasil, pregou em várias igrejas nos Estados Unidos, foi entrevistado pela diretoria da Convenção Batista lá de Louisville, lá no Kentucky, podendo falar um pouco mais do ministério, da igreja, contando a história. Então, meu irmão, eu acredito que isso é ser marcado por milagres no ministério. Excelente, excelente. Pastorzão, nós vamos fazer então agora, poderia chamar aqui de bate-pronto, né? Cara que jogou bola, então vocês vão entender muito bem. Eu vou falar aqui uma palavra e o senhor vai responder com uma outra palavra, tá bom? Certo. Então, para nós encerrarmos, e depois eu queria que o senhor, depois desse momento, eu te explico o próximo passo. Vamos lá, família. Primeiro ministério. Ministério.
serviço, Profissão. a excelência de trabalho, Jesus. salvador da minha vida, Igreja. família, Filhos. a graça de Deus dada a nós, São Paulo. a cidade dos sonhos, Maranhão. minha terra natal, Brasil. país que eu amo. Estados Unidos. Ô, glória! Minha segunda pátria. Muito bom, muito bom. Para nós encerrarmos aqui então, qual o texto bíblico que hoje o senhor carrega e lhe define hoje? Cite um texto bíblico. Olha, queridos, tem vários, mas eu vim pensando sobre isso. Olha. Né? De fato, é coisa de Deus mesmo. Eu amo toda a Bíblia. Agora, uma coisa que sempre me marca, principalmente quando eu estou em assembleia na nossa igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meu Deus! Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É isso que tem definido o meu ministério. Porque eu não tenho ou não procuro olhar para as circunstâncias. Tenho olhado para Ele e tenho crido naquilo que Ele tem dito. Porque eu sei que tudo que nós fazemos aqui, pelo menos é assim que eu entendo, redunda e deve ser para Ele. Porque a recompensa vem dele, né? Não vem dos homens. Então, esse versículo, essa passagem bíblica, eu digo para você que ela define muito a pessoa que eu sou, como eu creio, como eu vejo. Excelente, pastor. Estamos chegando ao final desse podcast. Eu quero dar os nossos sinceros agradecimentos ao pastor, um momento muito precioso. E fique ligado, nós teremos outros mais colegas estarão aqui compartilhando conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E é um prazer tê-los todos conosco. Compartilha, clica lá no canal, compartilha esse vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar não só a sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Pastor, faça as considerações finais. Muito bem. Uau! Eu estou muito feliz, grato a Deus, estou me sentindo especial por estar aqui, tendo essa oportunidade de ser entrevistado. Me coloco também como entrevistador. Sim, sim. E para você, eu te convido a conhecer um pouco mais da nossa Sudocap. A mesma nasceu, foi criada, organizada dia 25 de outubro de 1980. Hoje nós temos 50 igrejas arroladas, associadas, e uma média de 6 congregações. Significa que é uma grande oportunidade para vivermos a comunhão e vivermos o que Cristo disse em João 17:11, né? Para que eles sejam um como nós somos, Pai. Esse é o objetivo. Criarmos esse vínculo, criarmos esse apoio, estarmos juntos, um dando suporte para o outro. Eu te convido, pastor, em nome de Jesus, venha para cá, participe. Agora você tem voz, agora você pode compartilhar, se expor, agora você pode saber que haverá pessoas que vão te apoiar nesse seu ministério, com a sua igreja. E eu louvo a Deus, pois hoje mesmo fiz contato com alguns pastores que possivelmente vão começar a participar da nossa Sudocap. Estou trazendo igreja para cá, irmãos. Né? O papel aí do secretário executivo. Amém. Logo, trabalhando, os irmãos terão novidades. Deus os abençoe. Que a graça e a paz permaneçam em seus corações. Que tenha sido um tempo de alegria, um tempo de alimento espiritual, de prazer. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Fiquem todos na graça e na paz. Até mais.